Olá pessoal, boa tarde. A gente está aqui para uma entrevista com a Grazi Carvalho. A gente está aqui no Distrito Fintech em São Paulo. A Brain está patrocinando esse evento, que é um evento muito bacana, que é o Startup Weekend, e que ele está acontecendo numa vertical que é de Smart Cities. E a Grazi está aqui porque conhece bastante disso, certo, Grazi? Certo. Obrigada pela conversa. Obrigada eu pelo convite, né? É um prazer estar aqui participando e poder compartilhar um pouco. Grazi, conta pra gente um pouco da tua história e o que trouxe você até aqui. Bom, eu sou geógrafa de formação, eu atuo com planejamento de cidades há mais de 15 anos. Então eu tenho aí uma vasta experiência com prefeituras, né? Desde prefeituras de 5 mil habitantes a São Paulo, que é a prefeitura de 12,5 milhões de habitantes. Então eu tive a oportunidade de, ao longo desses 15 anos, passar aí e ver qual que é os bastidores da gestão pública no Brasil, identificar as dores, né, principais aí dos nossos gestores. Então eu fui convidada aqui justamente por conta dessa experiência, né, de poder compartilhar e trazer um pouco dessa visão de quais são os verdadeiros desafios e as verdadeiras dores e possibilidades que a gente tem aí no ramo de planejamento de cidades no Brasil. Grazi, ontem você fez uma palestra rápida, né, de abertura do evento e me chamou bastante atenção, assim, porque a tua palestra foi muito curta, muito objetiva, mas ela falou dessas dores, né? Pode falar um pouquinho disso para a gente e compartilhar o que você entende que são as principais dores das nossas cidades hoje? Na palestra eu falei sobre grandes gargalos, né, que a gente tem aí na gestão pública brasileira. Às vezes o conceito de Smart Cities hoje ele é um conceito que você tem várias definições. Dependendo do mercado, ele define cidades inteligentes de uma forma. Então, por exemplo, o ramo de energia define que cidade inteligente é aquela que tem a lâmpada de LED no município. Já o pessoal da tecnologia defende que é a aplicação dos sensores. Né? O pessoal da mobilidade defende que é ter câmeras e semáforos inteligentes. Para mim, uma cidade inteligente é aquela cidade que ela tem inteligência no seu processo de tomada de decisão e que essa decisão tem como foco a melhoria da qualidade de vida do cidadão. Não necessariamente tecnologia. Não necessariamente tecnologia. A tecnologia ela é um meio para se alcançar essa eficiência da melhoria do serviço prestado, mas ela não é o fim. Né? Então, até para você saber se você vai colocar um semáforo inteligente, se você vai colocar câmera, você precisa saber onde colocar, quais são as vias que tem demanda, quais são as áreas mais inseguras que precisa de um monitoramento. Então, não é simplesmente sair colocando as câmeras em todos os lugares, né? E mais até do que pensar num projeto de uma Wi-Fi ou de uma iluminação, eu vejo que a gente tem gargalos que a gente precisa resolver, que são problemas que a gente tem no municípios e que nos acompanham aí há 500 anos, que a gente ainda não resolveu, que é o problema da regularização fundiária, o problema do saneamento básico. Então a gente tem problemas de analfabetismo, de péssima qualidade da saúde pública. Então, para mim, uma cidade inteligente é aquela que vai conseguir resolver esses problemas, antes até de colocar um Wi-Fi, né? Não, nada contra o Wi-Fi na praça, ele também cumpre o seu papel. Mas a gente precisa olhar para as verdadeiras dores que o cidadão tem, que é a saúde, a educação, é a segurança, né, é a propriedade do imóvel. Hoje você tem, no Brasil saiu um dado recente que 80% da população tem um smartphone, mas apenas 30% tem coleta de saneamento, tem tratamento do esgoto. Então, é as prioridades, sabe? Eu vejo hoje no processo de gestão pública uma inversão de prioridades. A gente está muito preocupado em decorar o bolo, mas a massa ainda nem foi colocada para assar. Sabe? Então a gente precisa pensar a cidade nessa analogia de um bolo que está sendo construído, né? Tem que construir essa massa de uma forma muito bem estruturada, sabe? Muito bem organizada e que tenha sustentabilidade econômica, financeira, social e ambiental. E isso é um projeto que ele é construído, não é um projeto de 4 anos, não é um projeto de um governo, né? De um mandato político único, é um projeto que precisa ser estruturado e organizado aí a longo prazo, envolvendo todos os agentes, a população, os gestores, o setor público, o privado, né, as universidades, todo mundo junto, unindo as mãos na construção desse projeto. Grazi, e um evento como esse, né, um Startup Weekend, um final de semana para pensar sobre isso, para trabalhar, para agir,
Como que você acha que isso pode ajudar nesse processo? Bom, primeiro, eu acho que de várias formas, né? Uma primeira oportunidade é justamente de trazer as pessoas para pensar os problemas da cidade e entender que os problemas, às vezes, são muito maiores do que aquela sua dor individual. Então, é muito comum você ver hoje nos processos de audiência pública, por exemplo, o cidadão ele vai lá para reclamar do buraco na rua. Aquela é uma dor individual dele, mas existe uma dor também que é coletiva. E quando a gente fala de cidade inteligente, a gente está falando de um problema que é coletivo. E quando a gente fala de startup, a gente está falando de usar de várias formas para poder se resolver um problema que é escalável. Né? A startup está relacionada com algo que possa ser escalável e resolver um problema que é uma dor coletiva. Né? A startup ela vai ter sucesso se ela conseguir chegar nesse ponto. Né? Resolver da forma mais barata, da forma mais eficiente, uma dor que atende várias pessoas. Então, quando a gente chama cidadãos para poder pensar os problemas da cidade, problemas, sobretudo, que sejam escaláveis, sejam coletivos e propor soluções que sejam baratas, mas ao mesmo tempo eficientes, isso promove, assim, já um avanço gigante, né? É uma contribuição muito boa, assim, muito rica. Acho que precisa gerar um pouco de empatia, né? Porque pelo que você está falando e pelo que eu também fui percebendo aqui, existe até um desconhecimento em relação aos problemas que muita gente vive, né? Então eu muitas vezes reclamo da qualidade do meu celular, que não está pegando bem ou que não tem um Wi-Fi, mas tem muita gente que não tem esgoto tratado ou até não tem água limpa e aí tem problemas de saúde, chega num posto de saúde e não consegue ser atendido ou nem tem, né? Então assim, eu acho que também precisa trabalhar esse conhecimento. Como que você percebe esse assunto? Quando a gente fala de cidade inteligente, a gente fala muito do cidadão inteligente, né? Uma cidade, ela vai ser tão inteligente quanto inteligente for o seu cidadão. E quando eu falo de inteligência, não é inteligência racional, é inteligência emocional também. É a capacidade que aquela pessoa tem de se colocar no lugar do outro. E às vezes você está ali reclamando que o lixo na sua rua ele passa 2 vezes por semana e não tem coleta seletiva, mas tem bairros que não tem nem coleta, né? Então, assim, entender que a gestão do município ela é uma visão do todo, sabe? E que às vezes você está ali numa bolha, dentro da sua classe social, no seu bairro, que já tem acesso a alguns serviços e que tem outros que não tem 10% do que você tem. E aí às vezes você fica ali reclamando e solicitando para que o serviço público possa atender a sua dor, mas tem uma outra população ali que tem dores que você tinha 50 anos atrás que a dele não foi resolvida até hoje. Né? Então, o processo de... Uma parte razoavelmente grande, né? Gigante, né? Gente, 80% da população não tem tratamento de esgoto. E qual o impacto disso na saúde? Né? Muitas vezes a gente tem problemas aí no setor da saúde pública porque o menino está brincando numa água que está contaminada pelo esgoto, né? Ou zoonoses, porque saneamento é acesso à água, né? Água acessível e potável, é esgoto, é resíduo e é também questão de zoonoses, né? E drenagem urbana. Então, quando a gente fala de saneamento, a gente está falando desses 5 itens. Né? Então, eu estou falando de coleta, estou falando de pessoas de pessoas que não têm acesso à água potável em casa. Né? A gente tem a visão muito da área urbana. Na área urbana, a gente tem uma oferta desse serviço, mas gente, na periferia ainda tem lugares, nas zonas rurais, que as pessoas precisam pegar um balde e ir até uma nascente para poder pegar água, até o rio para poder pegar água. Né? Então não é um serviço que ainda está generalizado, ainda não é um serviço universal. Quando a gente vai para questão de esgoto, você tem aí a coleta, ela é feita, mas o tratamento ainda não é. Né? Então a gente tem municípios que têm 100% do esgoto coletado, mas ele é zero tratado. É 100% jogado no rio. É um absurdo a gente chegar no século XXI vivendo ainda uma realidade dessa, né? E às vezes as pessoas estão ali nas audiências pedindo mais vaga na garagem, pedindo que a prefeitura invista em coisas que, tipo assim, não é prioridade, dá para esperar,
dá para esperar quando a gente trabalha o processo da empatia, quando a gente trabalha essa competência de se colocar no lugar do outro e saber assim, não, eu consigo esperar um pouco porque o outro está numa condição muito pior que a minha. E a cidade inteligente, ela tem essa característica. A população, ela é uma população empática. Ela é uma população que ela consegue olhar para o outro, se colocar no lugar dele e abrir, às vezes, mão de um pedido seu de agora que dá para esperar porque o outro está numa condição muito pior. E como desenvolver isso, Grazi? Porque, assim, uma das coisas que eu vejo, a gente vive um momento muito de cada um pensando em si, até um momento tenso, não só Brasil, mas mundo, de cada um querendo dividir, não querendo dividir, né? Querer fazer uma barreira e cuidar do seu espaço único, né? E ao mesmo tempo, às vezes para você ter empatia, você precisa conhecer um pouco da realidade do outro. Eu não conheço, é tão distante do que é a minha realidade, que é difícil até ter empatia, né? De que forma que você pensa isso? Você acha que tem solução? Você acha que como que pode melhorar? O que a gente pode fazer diferente? Olha, eu penso que ao mesmo tempo que é um trabalho individual, é um trabalho coletivo. Primeiro a gente precisa olhar para dentro da gente, né? Eu, enquanto indivíduo, olhar para dentro de mim e fazer uma avaliação crítica mesmo, de onde que eu tô, se eu tô tendo essa competência, se eu consigo ser uma pessoa empática ou não. E se você não conseguir achar essa resposta, aí eu te convido a ir visitar uma periferia. Vai visitar um lugar assim que é muito diferente da sua realidade para você ver onde que as pessoas estão vivendo e em que condições elas estão vivendo. É impossível você chegar num lugar que está totalmente desprovido de infraestrutura e você não ter compaixão pelas pessoas que estão ali. Ver as pessoas vivendo em condições assim precárias e você não ter compaixão. Sobrevivendo, essa é a palavra, assim, lutando para sobreviver ainda, né? Porque não tem apoio, né? As políticas públicas, elas são muito mais concentradas nas áreas urbanas, né? E a periferia, quem mora na periferia sofre muito. E quem mora na periferia é tão humano quanto você, tem as mesmas necessidades que você, tem a necessidade de estar com a família, tem a necessidade de comemorar suas vitórias, né? Que são sofridas, são árduas. Então tem o direito de ter uma moradia digna, de ter saneamento, de ter comida, de ter escola, de ter saúde. E muitas vezes não tem. Para ter acesso a isso, precisa passar por um processo de deslocamento muito grande. Então é interessante você ver, né, a realidade brasileira, assim, é muito diferente. Enquanto você tem pessoas, né, que vivem nos centros urbanos, tem 4 vagas na garagem, tem um carro com um final em cada placa, né, para não ter que passar pelo rodízio. Você tem pessoas que não têm nem água potável para beber. Então, é um processo de olhar para dentro, sabe? Olhar e perguntar assim, poxa, o que eu posso fazer para tentar contribuir? Qual que é o meu papel social? E, sobretudo, entender, né, que enquanto cidade inteligente, o princípio da cidade inteligente, ela é o coletivo acima do individual. Enquanto a gente colocar o individual, o interesse individual acima do coletivo, a gente não vai chegar numa cidade inteligente. Então, quando você vai para fora, você tem a oportunidade de visitar países na Europa ou nos Estados Unidos, você vê que lá o princípio do coletivo, ele se sobrepõe ao princípio do individual. E aí é uma questão de valor, sabe? No Brasil, a gente tem os valores de família acima do valor da comunidade. A minha família é mais importante do que a sociedade. Então, para a minha família, tudo, para a sociedade, nada. Desde que os meus problemas sejam resolvidos, eu não estou nem aí para a sociedade. A gente precisa mudar a ordem, sabe, desse valor. A sociedade, ela precisa vir acima da família. A sociedade, ela precisa ser olhada de forma como mais prioritária. Porque quando a sociedade ela for mais prioritária para todos, então a gente vai acabar com esse problema de corrupção, a gente vai conseguir colocar esse processo do coletivo acima do individual, né? Grazi, muito obrigada pela tua conversa, foi ótimo. Obrigada pelo convite à reflexão, que esse convite se estenda aí a todos os nossos espectadores, né? E para entrar em contato contigo, para conhecer o teu trabalho, como que a pessoa pode fazer? Bom, quem quiser entrar em contato, entra no site da minha empresa, www.trilhatreinamentos.com.br,
ou pelo Instagram, Grazi_Smart City, eu estou à disposição. Obrigada. Obrigada, Grazi. Obrigada.